Senhor nosso Deus, grandioso Senhor nosso Criador, nosso Rei, nosso legislador, nosso misericordioso e gracioso Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos, porque estamos aqui reunidos como um só corpo para cultuarmos publicamente o teu grandioso nome. Nós pedimos o teu socorro, nós pedimos o teu auxílio, que o teu Espírito Santo possa nos dirigir, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos cultuar o Senhor, para que não seja a boca do homem a proclamar palavras humanas, mas que seja o teu Espírito a proclamar o Santíssimo Evangelho, que é o poder para salvar, e que não sejam apenas ouvidos, olhos, mentes e corações humanos, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar no coração de cada pessoa aqui presente o Santíssimo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo as ovelhas perdidas até o nosso único e verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, fazendo com que cada pessoa ouça o Evangelho, conheça Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo. E que a partir disso possamos frutificar para a sua honra e glória, para a honra, glória e alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículos 43 a 51. O tema do sermão de hoje é a ascensão para a glória. João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a palavra de Deus. O versículo 43 da nossa passagem diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Eu gostaria aqui de propor uma nova leitura. É claro que a tradução de vocês é confiável, a Bíblia, é confiável, mas eu gostaria de fazer pequenas correções, sugerir pequenas correções. Eu não quero causar polêmica, mas na sentença, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Jesus ele não aparece como aquele que tomou a decisão de partir para a Galiléia, como a tradução da NVI nos apresenta. Na verdade, esse versículo, o 43, lido de forma literal, ficaria mais ou menos assim: no dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia
e encontrou Filipe e disse a ele, Jesus disse a ele, siga-me. Então Jesus aparece só lá no finalzinho do versículo 43. Ou seja, o evangelista João não nos deixa claro quem tomou a decisão de partir para a Galileia. Não necessariamente era Jesus quem tomou esta decisão. E nós temos então dois pretendentes. Gramaticalmente é impossível decidir quem foi que decidiu ir para a Galileia. Nós temos dois pretendentes. Jesus decidiu ir para a Galileia ou André decidiu ir para a Galileia. Como nós vamos decidir? E por que isso é importante? Para começar a explicar, voltemos alguns versículos antes. Eu vou expor muito rapidamente porque não faz parte da nossa passagem. Voltemos no mesmo capítulo 1, versículos 35 a 42. André era discípulo de João Batista. Ele estava junto do seu rabi, junto com João Batista, quando ele viu Jesus passando. E quando Jesus passou, João Batista deu testemunho a respeito de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Então André e um discípulo que não é nomeado, ambos eram discípulos de João Batista, começaram a seguir Jesus. Muito provavelmente esse discípulo que não é nomeado é o próprio evangelista que escreveu João. Era o apóstolo João. Porque essa tendência de não se nomear, ele segue por todo o evangelho de João. João é aquele discípulo amado, que era o discípulo próximo de Jesus, que não é nomeado nesse evangelho. Seguindo essa tendência, os dois apóstolos de João Batista, que ao ouvir o testemunho de João Batista começaram a seguir Jesus, um é nomeado, é André, o outro não é nomeado. Provavelmente, com toda a probabilidade, era o apóstolo João. Ambos começaram a seguir Jesus. E notando que os dois seguiam, Jesus chamou os dois discípulos para passarem a tarde com ele. Então, André e João passaram o dia inteiro com Jesus. E a primeira coisa que André fez depois disso foi ir encontrar o seu irmão. André era irmão de Pedro. E ao encontrá-lo, André levou o seu próprio irmão, Pedro, até Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aí então vem o versículo 43. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Ou seja, existe uma grande plausibilidade de quem decidiu partir para a Galileia foi André, não Jesus. Por que isso é importante? Porque de acordo com todo o contexto que nós lemos, André e João eram discípulos de João Batista, estavam com João Batista, quando viram Jesus passar, João Batista deu testemunho a respeito de Jesus, de que ele é o Cordeiro do mundo, então decidiram seguir Jesus. Quando foram notados por Jesus, foram convidados a passar um dia inteiro com Jesus. Depois de passar o dia inteiro com Jesus, a primeira coisa que André fez foi chamar o seu irmão e levá-lo até Jesus. Depois disso, ele foi até a Galileia e encontrou Filipe e também trouxe Filipe a Jesus. É isso o que André fez quando ele decidiu ir para a Galileia. E por que isso é importante? Versículo 44 e 45. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida.
O que que explica o motivo de André, depois de apresentar o seu irmão Pedro para Jesus, ele tenha ido para Betsaida? O versículo 44 nos dá a dica. Porque Filipe, como André e Pedro, eram da mesma cidade. Então, o que André está fazendo é apresentando o seu irmão para Jesus Cristo e um amigo muito próximo a Jesus Cristo, que é Filipe, que provavelmente ele sabia que estava na Galileia. Por quê? Porque os três eram da mesma cidade, da cidade de Betsaida. E por que isso é importante? Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, a partir do chamado, da convocação dos dois primeiros discípulos, André e João, todos os demais foram apresentados a Jesus Cristo pelo testemunho de outras pessoas. Jesus chamou André e João a partir do testemunho de João Batista, e depois André chamou Pedro, e depois chamou Filipe, Filipe chamou Natanael. Cada pessoa vai testemunhando a respeito de Jesus e trazendo essas pessoas até ele. A partir de André e João, todos os demais discípulos vêm até Jesus por meio do testemunho de alguém. E então, o testemunho de Jesus Cristo, ele não era somente a missão principal dos discípulos, mas continua sendo a principal missão da igreja. Testemunhar Jesus Cristo e trazer as ovelhas até Jesus Cristo, apresentar as pessoas até Jesus Cristo. Essa era uma missão primordial dos discípulos e continua sendo a missão primordial da igreja. Esse papel exercido com tanta ênfase aqui por André. André chama Pedro, André chama Filipe, Filipe chama Natanael. Essa é a vocação da igreja. E exercendo essa vocação, a igreja não tem o direito de ter vergonha de Jesus Cristo. Quando Filipe anunciou a Natanael que eles haviam encontrado o Messias, o grandioso Salvador prometido por Deus, ele claramente identificou: é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí então vem a pergunta de Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré era uma cidade insignificante, segundo o contexto de todo o Império Romano. Como é que alguém tão esplêndido, como que um grande Salvador da nossa nação prometida por Deus, pode vir de uma cidade tão pequena? É claro que a informação de que Jesus, na verdade, nasceu em Belém e não em Nazaré, ele apenas residiu em Nazaré, essa informação podia ajudar Natanael, mas não é isso o que é apresentado. A resposta de Filipe à indagação de Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? A única resposta que Filipe deu foi: vem e veja. Não foram explicações racionais, ainda que isso faça parte, não foram descobertas intelectuais. O que definiu a dúvida de Natanael foi ele vir até Jesus Cristo, ser conduzido até Jesus Cristo por Filipe, de modo que os olhos de Natanael contemplaram a revelação de Jesus Cristo. E ao ver Natanael se aproximando, versículo 47, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade.
É claro que, ao contrário de muitos líderes em Israel, conforme o relato do Evangelho vai prosseguindo, muitos líderes de Israel questionavam Jesus Cristo para pegá-lo em contradição. Muitos líderes de Israel, versados nas Escrituras, perguntavam a Jesus Cristo não porque tinham dúvidas reais, mas para pegá-lo no contrapé. Ou para jogar Jesus contra a multidão, ou para jogar Jesus contra os romanos. A pergunta dificilmente era sincera. Mas Natanael, quando duvidou, o Messias pode vir de Nazaré, alguma coisa boa pode vir de Nazaré, essa dúvida é uma dúvida sincera. Jesus não proíbe que os seus fiéis tenham dúvidas. Mas eu receio que talvez esse versículo 47, ele diga mais do que isso. Talvez ele indique o real significado dos últimos versículos dessa passagem, mais especificamente do versículo 51. Porque ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Isso parece indicar, nos dar uma dica de que o versículo 51, o tema principal é a respeito do verdadeiro israelita. Ou, traduzindo para uma frase mais usada dentro da igreja, do verdadeiro Israel. E por que eu digo isso? Prossigamos. O versículo 48. Ao ouvir que Jesus o conhecia, ao ouvir que Jesus havia dito a respeito dele, de que Natanael é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, Natanael perguntou naturalmente: eu não conheço o Senhor, nunca falei com o Senhor. Versículo 48. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aqui Jesus demonstra sua onisciência. Ele viu Natanael sentado debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. E é graças à revelação de Jesus Cristo que a dúvida de Natanael se dissipa. A dúvida de Natanael não foi dissipada por elaborações complexas a respeito de teologias messiânicas. A névoa que cobria a visão de Natanael foi dissipada no momento em que Jesus se revelou a ele. Então toda a dúvida de Natanael desaparece. Versículo 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. E Natanael, ele faz essa confissão de quem Jesus Cristo é, tão somente fundamentado na revelação que Jesus imprimiu em Natanael por meio dessa frase simples: quando você estava debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe o chamar, eu o vi. Ainda que explicações racionais, intelectuais, tudo isso faça parte, não é aquilo que define a nossa fé. A nossa fé é tão somente definida pela revelação de Deus em Jesus Cristo. Às vezes, livros teológicos dessa grossura não são capazes de fazer com que os seus leitores produzam a mesma confissão legítima de Natanael. Mas uma frase a serviço do Espírito Santo,
uma frase do Evangelho, da palavra de Deus, objetivamente registrada na Bíblia, é capaz de converter um pecador a Cristo Jesus. Eu diria mais, é o único poder capaz de converter um pecador a Jesus Cristo. Só que a revelação de Jesus Cristo estava apenas começando nesse ponto. Estamos no capítulo 1 do Evangelho de João. Estamos no começo do ministério de Jesus Cristo, quando ele está chamando os seus discípulos, reunindo, vocacionando os seus 12 apóstolos. Por isso vem os versículos 50 e 51. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Aqui, na língua original, Jesus ele diz amém, amém. Ou seja, é uma expressão que é usada sempre em solenidade. Aquilo que Jesus vai dizer depois dessa expressão é uma frase solene e verdadeiramente verdadeira. Digo-lhe a verdade, amém, amém. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa revelação inicial, que foi o suficiente para fazer Natanael confessar Jesus Cristo, foi só o começo. Na verdade, os discípulos de Jesus contemplariam revelações ainda mais esplêndidas. Eles contemplariam os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas o que Jesus quis dizer ao aplicar a si mesmo a imagem do céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem? Essa é uma passagem muito famosa. Talvez no Pentateuco seja uma das visões mais emblemáticas. Cada cristão que já tenha tido contato com a Bíblia já se deparou com ela. Eu convido todos a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22. Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22. Rapidamente, para contextualizá-los, essa passagem de Gênesis capítulo 28 narra o momento em que Jacó, depois de enganar seu pai, Esaú, e roubar a bênção que pertencia a seu irmão Esaú. Eu falei errado, né? Vamos corrigir. Depois de enganar seu pai, Isaque, e roubar a sua bênção, roubar a bênção do seu irmão mais velho, Esaú, agora eu falei certo, Jacó teve que fugir. Jacó, ele não era acostumado com essa vida, ele tinha uma boa vida debaixo do seu pai. Afinal de contas, a sua família era herdeira da grande riqueza com que Deus havia abençoado Abraão. Abraão e Isaque foram abençoados materialmente por Deus. Então, Jacó vivia uma vida muito confortável. Só que de uma hora para outra, Jacó teve que deixar tudo para trás. Ele teve que fugir para salvar a sua própria vida, com a roupa do corpo. E em sua primeira noite fora de casa, Jacó estava ao relento. Ele sequer havia encontrado um abrigo para pernoitar. Sabe-se lá quantos perigos Jacó não temeu, animais selvagens, assaltos, quantos perigos a noite não poderia esconder.
E Jacó estava ao relento, vulnerável, sem proteção, sem a segurança que a família lhe oferecia, sem nem mesmo um teto. Nem mesmo um lugar macio para se deitar ele tinha. Ele teve que deitar no próprio chão. O mínimo conforto lhe foi tirado. Não tinha sequer um travesseiro. E é então que começa o relato desse momento tão importante. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu sei que talvez a maioria daqui tenha já lido essa passagem e em algum momento tenha aprendido o que é muito plausível, diga-se de passagem, que essa escada que ligava a terra aos céus era uma escada vertical e os anjos subiam e desciam por essa escada. E que, portanto, quando lá em João 1, versículo 51, Jesus diz que os discípulos contemplariam os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, então o Filho do Homem, Jesus Cristo, é a escada, simbolicamente representando que Jesus é o ponto de ligação entre a terra e o céu. Essa é uma explicação plausível e possível. Mas eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui no versículo 12 de Gênesis 28 para explicar alguns detalhes do texto. No sonho de Jacó havia uma escada. É comum imaginarmos essa escada como essa escada que nós temos em casa, ou alguns de nós temos em casa, de uma escada vertical assim, né? Com aquelas hastes, né, que a gente sobe para consertar uma lâmpada que está queimada, por exemplo. Mas muito provavelmente a imagem do sonho de Jacó não era essa escada. Provavelmente aquilo que é chamado de escada, que eram degraus, semelhantes àqueles degraus que nós usamos para passar de um andar inferior ao andar superior. Se preferirem, aqueles degraus semelhantes a um zigurate, que faz com que alguém que esteja num nível inferior se eleve ao superior. O seu topo claramente alcançava os céus. A sua base estava fincada na terra. Então nós estamos diante de uma escada de degraus, cujo significado é a elevação de um andar inferior para um superior. A base está claramente fincada no chão, na terra, e o seu topo alcança o céu. Todo aquele que subir por esses degraus sairá da terra e será elevado aos céus. Ele será ascendido, levantado. E aí a pergunta é: os anjos subiam e desciam pela escada? Os anjos desciam e subiam, de fato. Mas por onde? É a pergunta que nós devemos fazer ao texto. Porque, na verdade, no hebraico, por isso que eu digo, eu não quero polemizar, mas no hebraico, gramaticalmente, não é tão claro por onde os anjos subiam e desciam. Existem duas possibilidades. Os anjos subiam e desciam pela escada,
Ou os anjos subiam e desciam por Jacó? Sim, no hebraico nós podemos ler que os anjos subiam e desciam pela escada, ou os anjos subiam e desciam pelo próprio Jacó. E as duas traduções são possíveis. Os anjos subiam e desciam pela escada, ou os anjos subiam e desciam por Jacó. Aliás, existem discussões rabínicas que remontam ao século I, aos tempos de Jesus, discutindo. Por um lado, os rabinos discutiam que os anjos subiam e desciam pela escada, e por outro, havia rabinos que discordavam. Não, os anjos subiam e desciam por Jacó. Porque na frase em hebraico não está escrito os anjos subiam e desciam pela escada, está escrito que os anjos subiam e desciam por ele. Mais uma vez, quem é esse ele? Jacó ou escada? Como vamos decidir entre as duas? Os anjos subiam e desciam pela escada, ou os anjos subiam e desciam pelo próprio Jacó? Eu gostaria de propor um princípio, chamado de princípio da analogia das Escrituras. Que princípio é esse? O princípio da analogia das Escrituras diz que a palavra interpreta a palavra. As Escrituras interpretam as Escrituras. Toda vez que nós temos uma passagem, e essa passagem for interpretada por outra passagem da Bíblia, nós ficamos com essa interpretação. Em João capítulo 1, versículo 51, os anjos subiam e desciam sobre quem? Em João capítulo 1, versículo 51, os anjos subiam e desciam sobre quem? Sobre o Filho do Homem, sobre Jesus Cristo. Então, claramente, João 1,51 está interpretando Gênesis 28, versículo 12. Os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem, portanto, os anjos subiam e desciam sobre Jesus. Mas quem é Jesus senão Israel representado em um? Jesus Cristo não é esse campeão, esse novo cabeça que representa todo o Israel. De modo que existem passagens na Bíblia que falam sobre um novo Israel, um novo cabeça, que não é outro senão Jesus Cristo. Jesus é o novo Israel. Por isso que eu havia dito que talvez aquela frase de Jesus, no capítulo 1 de João, versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Talvez esse versículo nos dê uma pista do significado do versículo 51. Estamos diante do verdadeiro, derradeiro Israel. E por que eu estou identificando Jesus com Israel? Porque quem é Israel no Antigo Testamento? Jacó. O nome de Jacó não foi mudado para Israel. Portanto, se nós usarmos o nome de Jacó, que Deus deu a ele, nós entendemos que os anjos subiam e desciam não pela escada, os anjos subiam e desciam por Israel, por Jacó. Porque Jesus interpreta assim: os anjos subiam e desciam sobre ele, o Filho do Homem, o novo, o derradeiro, o verdadeiro Israel. Ou seja, o que Jesus está prometendo aos seus discípulos
é que eles veriam os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre ele. A mesma revelação que Jacó teve. Não é de se chocar que em Gênesis 28, no início da nossa Bíblia, já esteja Jesus Cristo e o Evangelho plenamente revelado. E que Jacó, em seu momento mais primordial da sua vida, quando ele teve um sonho que é um dos mais emblemáticos de todas as Escrituras, Jacó não viu outro a não ser o próprio Jesus Cristo. E ele viu o caminho da ascensão de Jesus Cristo, da subida, da elevação de Jesus Cristo. Jacó teve um vislumbre do Evangelho, gloriosamente revelado nessa imagem, de anjos subindo e descendo sobre ele e de uma escada de degraus que conduzem até o próprio céu. E Jesus prometeu aos seus discípulos a mesma visão do que viu Jacó. Jacó, nesse sonho, viu Jesus sendo glorificado. E os anjos subindo e descendo sobre Jesus não são somente um sinal de que os anjos o servem. Mas se os anjos o servem, isso é um atributo divino, porque anjos, serafins, querubins, servem diante do trono de Deus. Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o derradeiro Israel, fazem de Jesus divino. E Jacó viu os degraus que esse ser, que Israel, apresentando atributos divinos, subiria. Os degraus que são o caminho da ascensão para a glória do Messias divino. Como o caminho para a glória foi tomado pela cruz. Então, em nosso sonho, no sonho de Jacó, a escada, os degraus de glorificação desse verdadeiro Israel, em cujo corpo anjos sobem e descem, esses degraus representam o quê? A cruz. Nós não aprendemos, dentro dos nossos estudos bíblicos, de que o caminho para a glória de Cristo Jesus não foi a cruz, que o caminho de elevação de Jesus Cristo não passou pela humilhação da cruz. Jacó contemplou o verdadeiro Israel, em cujo corpo anjos subiam e desciam. Ele seria glorificado, elevado desta terra até o próprio céu. Jacó contemplou todo o Evangelho neste sonho, inclusive a cruz. Então o versículo 13 do capítulo 28 de Gênesis prossegue. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Mais uma vez, na frase, na língua original, não está escrito que Deus estava ao lado de Jacó. Literalmente, Deus estava sobre Jacó. É como se Deus estivesse abrigando Jacó em seu meio. Jacó estava em Deus, abrigado em Deus, diante da presença de Deus.
E é dessa posição em Deus que o Senhor assegurou que Jacó seria o herdeiro escolhido para levar adiante o pacto que Deus havia feito com Abraão. Deus, ele diz, quando Jacó estava na presença de Deus, quando o Senhor estava sobre Jacó, Deus diz a ele: seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Aqui é um merismo, ele pega dois extremos para dizer toda a extremidade da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, quando Jacó acordou do sonho, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. A Bíblia, geralmente quando estamos diante de eventos muito importantes e nós temos a informação de algum lugar, de costume a Bíblia nos dá alguns detalhes geográficos, alguma característica do lugar. Mas aqui, diante de uma visão, de um sonho tão importante, nada nos é revelado a respeito da característica do lugar. Apenas esse lugar é chamado de o lugar em que o Senhor está. Porque Jacó, essencialmente, não chegou a um lugar geográfico. Jacó chegou na presença do próprio Deus. Existe um ditado judaico muito popular: o mundo está em Deus, mas Deus não está no mundo. O que eles querem dizer com isso? Que a única forma desse mundo existir é continuamente ser sustentado por Deus em Deus. Mas Deus é muito maior do que todo o universo que foi criado. Por isso que a linguagem é que Deus estava sobre Jacó, porque Jacó entrou na presença de Deus. E aqui nós estamos diante de um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. O lugar aqui não é um lugar essencialmente geográfico. O lugar aqui é o próprio Deus. Isso significa que essa promessa que Deus fez a Abraão, a tua semente herdará esta terra, ela se cumpre não num espaço geográfico. De fato, essa promessa se cumpriu quando Israel entrou na terra de Canaã, mas isso não esgotou o cumprimento dessa promessa, porque de fato o lugar que Deus prometeu não foi primariamente um lugar geográfico, foi a própria presença dele. Foi pegar esse povo, herdeiros de Abraão, a descendência de Abraão, e trazer de volta para que esse povo esteja em Deus. O lugar que Deus prometeu é o lugar em Deus, diante da promessa dele, diante da presença dele. Até hoje, os judeus costumam chamar Deus de o lugar, com letras garrafais. Até hoje, em suas orações, os judeus se referem a Deus como o lugar. Então, o lugar a que pertence cada crente não é primariamente um lugar geográfico, é o próprio Deus. Por isso que quando Jesus foi explicar aos fariseus o que era o reino de Deus, Jesus ele disse: o reino de Deus está entre vocês. Isso não significava que o reino de Deus, de alguma forma subjetiva, estava dentro do coração de cada pessoa.
Isso significava que o reino de Deus estava diante dos olhos deles, na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus veio em pessoa, o lugar se manifestou em carne, estava diante, no meio daquele povo, e eles não viram. Portanto, a Bíblia nos ensina que lugar algum faz sentido. Não faz sentido entrar na terra de Canaã sem Deus. Quando Israel pecou contra Deus no episódio do bezerro de ouro, o que Deus disse? Vão para a terra de Canaã, mas eu não vou com vocês. O que Moisés disse? Não faz sentido entrarmos numa terra que mana leite e mel, por mais abençoado que seja, se o Senhor não for conosco. Porque a verdadeira pátria, o verdadeiro lugar que mana leite e mel, não era a terra de Canaã física, era a própria presença de Deus, era a própria pessoa de Deus. Não faz sentido nenhum habitarmos uma terra, por mais rica que ela seja, sem Deus. E na manhã seguinte, depois que Jacó teve o sonho, Jacó pegou a pedra que ele tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar. Por que ele chamou aquele lugar de Betel? Betel vem da junção de duas palavras hebraicas, Beit, que significa casa, e El, que significa Senhor. O que nos indica que, de fato, Jacó entrou na presença de Deus. A ênfase não está no lugar geográfico, a ênfase não está na pedra que ele usou, a ênfase não está na pilha de pedras que ele fez e derramou seu óleo, a ênfase está na presença de Deus, na pessoa de Deus, como o lugar. E então, versículo 20, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Acordando diante de uma revelação tão gloriosa, notem, Jacó contemplou o esplêndido Evangelho, a promessa de que um dos seus descendentes herdaria o lugar, a própria presença de Deus. Ele contemplou a glorificação do seu descendente, da semente. Ele ascenderia da terra até os céus. Ele contemplou tudo isso e, diante de uma revelação gloriosa, Jacó manifesta seu pecado e ignorância. Acordando, Jacó fez tudo conforme o que aprendera dos costumes da era em que viveu. Ele pegou o travesseiro que havia usado, empilhou várias pedras e derramou óleo, consagrando um pilar. Eu sei que muita gente vai atribuir significados especiais e espirituais a esse pilar, mas o que Jacó está fazendo é errado. Eu não quero ser anacrônico, mas Deuteronômio proíbe esse tipo de coisa. Deuteronômio vem depois. Jacó ele responde com essa maravilhosa revelação do Evangelho. Jacó responde com a visão do próprio Cristo Jesus encarnado e glorificado, consagrando pedras, barganhando com Deus. Se o Senhor me der roupas,
Se o Senhor me der comida e água, se o Senhor me trouxer em segurança de volta à terra dos meus pais, então, só então, Deus será o meu Deus. E ainda eu lhe darei 10% de tudo que eu ganhar. É claro que aqui a jornada de Jacó estava apenas começando. Ele acabara de fugir da sua casa. Assim como o versículo do Novo Testamento que liga essas passagens, Jesus está começando o seu ministério. A jornada de Jacó estava apenas começando. E quem leu todo o arco da história de Jacó, sabe que quando Jacó retornou, depois de muitos anos, com certeza ele estava muito, muito diferente. Ele voltou, depois dessa jornada, como alguém completamente novo. E aqui nós aprendemos que não existe bênção duradoura e verdadeira fora do pacto de Abraão. Não existem várias bênçãos, várias fontes de bênçãos. Deus determinou uma única fonte de bênção. Fora desse povo pactual, herdeiro dessas bênçãos prometidas a Abraão, fora da linhagem de Abraão, a inimizade com Deus permanece. Não há bênção, apenas maldição. Deus é santo e o homem é pecador. Não há nada para o pecador da parte de Deus, fora do seu povo pactual, fora da sua promessa de abençoar Abraão. O pecador não tem direito nenhum diante de Deus. E então nós chegamos à era de Jesus Cristo e entendemos como essa promessa de bênção a Abraão, que foi passada para Isaque, que então agora, segundo a história de hoje, Jacó passa a carregar, como essa promessa de Deus se cumpriu de forma histórica. Porque Jesus Cristo foi levantado, Ele ascendeu aos céus para a glória que era sua. Mas se as Escrituras declaram que Jesus ascendeu para os céus, para a glória que era sua, ora, quem foi aquele que ascendeu aos céus, senão aquele que desceu dos céus? Quem foi aquele que foi glorificado à destra do Deus Pai, senão aquele que despiu a sua glória, humilhou a si mesmo, vestiu um corpo humano, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, senão Jesus Cristo, luz de luz, Deus de Deus, mesma substância com o Pai, diferente apenas em pessoa. Ele se humilhou, Ele desceu da sua glória para se fazer junto, para se estabelecer junto com o seu povo. Por isso que Jesus é descrito como aquele que habitou, lembra da casa de Deus? Jesus é descrito por João como aquele que habitou com o seu povo. E João usa um verbo muito peculiar. Jesus tabernaculou com o seu povo. Jesus habitou com o seu povo. Mas a história não termina aí. Porque aquele que se humilhou a si mesmo, aquele que despiu-se da sua glória de ser Deus, assumiu um corpo humano, ao mesmo tempo Deus, Ele ascendeu a sua glória que lhe era direita, porque Ele venceu nesse mundo. Ele foi morto na cruz, em lugar de todos aqueles que creem, mas a morte não pôde retê-lo.
Ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois de passar 40 dias com os seus discípulos, ele ascendeu aos céus coberto em nuvens, que é um atributo divino, porque segundo as Escrituras, somente Deus usa as nuvens como carruagem. Então, aquilo que Jacó contemplou vai desde o início do Evangelho até o primeiro capítulo de Atos, quando ele vê a ascensão de Jesus Cristo. Explicando mais uma vez todos os elementos, os anjos subiam e desciam sobre Jacó, sobre Israel. E Jesus é o novo Israel, é o derradeiro Israel. E os anjos subiam e desciam sobre ele. Os anjos subiam e desciam como símbolo não somente da divindade do Filho do Homem, da divindade de Jesus Cristo, mas os anjos os servem proclamando o Evangelho, porque o significado básico da palavra anjo é mensageiro. E esse Filho do Homem, ele se humilhou, ele desceu do céu, ele é o pão que desceu do céu. E ele haveria de trilhar um caminho de glorificação, de sair, de ser levantado desse mundo para a glória. E a linguagem aqui é providencialmente dupla, porque de fato Jesus foi levantado, ele foi glorificado, ele foi ascendido desse plano terrestre para a glória do céu. Mas, segundo as Escrituras, ser levantado é ser maldito, porque maldito é aquele que é levantado no madeiro. Jesus foi levantado, alçado na cruz. Jesus foi levantado entre os céus e a terra, se fazendo maldição em lugar do seu povo. A ascensão de Jesus Cristo, a glória que lhe era sua, passou pelos degraus do sofrimento, da humilhação, da cruz. E Jesus subiu até o último degrau, de modo que agora ele está assentado à direita, à destra do Deus Todo-Poderoso. Para finalizar, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, narram, segundo a linguagem do Evangelho do Novo Testamento, o sonho de Jacó. Anjos subindo e descendo sobre Jacó, ele, dentro da presença de Deus, Deus sobre Jacó, tendo a revelação de que esse descendente, em cujo corpo anjos sobem e descem, ascenderia desse mundo terrestre, desse plano terrestre até os céus, por meio de degraus. Essa imagem do Antigo Testamento é descrita na mesma linguagem, só que do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus desceu, ele se humilhou, assumiu a carne. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte da cruz, os degraus do sonho de Jacó. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus concedeu a Jesus Cristo o nome que está acima de todo o nome, que já era dele por direito,
porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. O que Jacó viu foi a exaltação de Cristo Jesus por meio da cruz. E que alto Jesus está! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquilo que nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, é a linguagem do Novo Testamento para o sonho de Jacó. A ascensão de Jesus Cristo, a glorificação de Jesus Cristo por meio da cruz. E essa ascensão elevou Jesus Cristo à glória que já era sua, à destra do Deus Pai. Diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor. E Jacó contemplou isso em seu sonho. A maravilhosa notícia é que ao ascender, quando Cristo ascendeu aos céus, Ele levantou consigo todo o seu povo. Todo o seu povo foi levantado junto com Jesus, de modo que nós já passamos da morte para a vida, não pertencemos mais a esse reino, a esse mundo condenado, mas fomos levantados, trazidos juntos com Jesus Cristo a o reino de Deus, que não é outro senão a própria presença de Deus. Jesus nos conduziu em sua elevação, em sua glorificação, a nossa reunião novamente com Deus, que nós o encontramos como o nosso lugar. Nós pertencemos a Deus. E essa doutrina é desenvolvida no Novo Testamento como a união mística com Jesus. Estamos em Cristo Jesus. Não há notícia mais gloriosa do que essa, de que Cristo foi glorificado. E esse caminho da glorificação foi o sofrimento e a humilhação da cruz, mas que ao ascender para a sua glória, Ele carregou consigo todo o seu povo. Nossas vidas, como Filipenses versículo 5 nos diz, nunca mais deve ser a mesma, porque já passamos da morte para a vida. Oremos. Senhor nosso amado, glorioso, misericordioso Deus em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos pela instrução da tua palavra, pelo ministério de teu Espírito Santo que nos testifica a respeito de Jesus Cristo. Graças nós te damos por este inestimável tesouro que é a sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos, que mata a nossa fome e sacia a nossa sede. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor se fez conosco, assumiu um corpo humano, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, humilhou-se, abdicou da sua glória, não se apegou à sua glória, veio ao mundo e foi obediente a Deus, e obediência de morte na cruz. Mas aquilo que diante dos olhos do mundo parece uma derrota, na verdade foi o caminho da ascensão de Jesus Cristo, para retomar a glória que lhe era sua, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. E glórias te damos, e eternamente te daremos glórias, porque o Senhor alçou
junto com o Senhor, todo o seu povo, de modo que agora não pertencemos mais a este mundo, mas ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Diante da sua presença, nunca mais sairemos. Muitas graças nós te damos por incontáveis, inumeráveis riquezas que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Que o Senhor seja conosco em graça e misericórdia. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.